Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Porque esses são os parâmetros que o algoritmo do YouTube utiliza para dar visibilidade ao canal. Então, quanto maior o número de inscritos, quanto maior o número de likes, né? Se você se inscrever, ative também as notificações, né? Para ser comunicado quando algum novo vídeo for lançado do canal, tá certo? E dessa forma, então, você estará ajudando o canal a ter mais visibilidade, consequentemente, a chegar a um número maior de pessoas. E assim você estará, então, nos ajudando a divulgar cada vez mais, cada vez melhor, a maravilhosa doutrina dos Espíritos, tá certo? Mas, indo então ao tema que aqui nos traz, esse é um pequeno vídeo que vai fazer parte do primeiro, né, da introdução aí aos vídeos referentes ao livro. Vamos mostrá-lo aqui. Arigó, o cirurgião da faca enferrujada. Arigó, o cirurgião da faca enferrujada. O autor é John G. Fuller. Esse livro, né, não se, infelizmente, ele não foi mais editado, até onde me é dado saber, né? Então ele se tornou um livro relativamente raro, né? Não é raro exatamente, mas relativamente raro, né? E você normalmente só vai encontrá-lo em sebos, né? Apesar de você só encontrar exemplares usados, né, como esse, enfim, realmente bastante manipulados, né? O preço que se vai encontrar normalmente é um preço aí equivalente a livro novo, né? Para fins de comparação, de qualquer forma, eu comprei também a edição original em inglês, né? Arigó, Surgeon of the Rusty Knife, né? Cirurgião da faca enferrujada, John Fuller, né? É o mesmo livro, comprei o original em inglês, também você só encontra usado, ao que me conte não há novo para vender, mas enfim, para poder comparar, né? E realmente as duas edições, né, são idênticas, as ilustrações que aparecem na edição original em inglês aparecem, né, nessa edição, enfim, traduzida, né, para o português. A tradução em português é da editora Nova Época Editorial, 1974. Ao que me conste foi a primeira e a última edição realmente que aconteceu. E esse livro então, né, Arigó, Cirurgião da Faca Enferrujada, de John Fuller, ele é muito importante porque é um dos poucos livros, né? Bom, primeiro que o livro foi escrito por pessoas por pessoa, né? Acompanhado, enfim, de uma equipe e tal, ou acompanhando uma equipe que visitou Arigó, que o conheceu pessoalmente, que conheceu o local onde ele atendia, né? Alguém que conheceu em loco, né, Arigó e suas curas. Além disso, né, é uma das poucas obras escritas por pessoas ligadas à ciência, né, e é uma das poucas obras que, digamos, se debruçaram cientificamente sobre o fenômeno das curas espirituais promovidas por Arigó, tá certo? Então, realmente é uma obra única de grande valor, né? Escrita por pessoas por pessoa, né? Enfim, acompanhando uma equipe que lá esteve, que conheceu pessoalmente Arigó, o local onde ele atendia, etc. Alguém, né, com bagagem, né, para fazer uma análise científica do fenômeno, e é realmente um livro dedicado a estudar, né, e analisar de um ponto de vista científico o fenômeno Arigó. É uma das poucas obras que você vai encontrar com esse perfil. Então, realmente é uma obra única, vale a pena aqui analisar, né? Então, como já fizemos com outras obras, né, que ainda estão em andamento, faremos com outras mais ainda. Nós estamos trazendo aqui excertos do livro, não se trata de um audiobook, não se vai ler o livro na íntegra, né? Na verdade, nós vamos trazer excertos da obra e acompanhar esses excertos de comentários, quando for o caso, alguma análise, alguma interpretação, tá certo? Esperamos então estar contribuindo para a divulgação dessa obra, que infelizmente muita gente já ouviu falar, talvez, né? Todas as biografias que tratam de Arigó mencionam esse livro e tal, mas muito poucas pessoas o possuem, muito poucas pessoas, acredito, proporcionalmente, né? Muito poucas pessoas o tenham lido.
de forma tal que realmente vale a pena. E é isso que faremos aqui na sequência, então, com esse primeiro vídeo, com excertos, comentários e análises sobre essa obra, né? Arigó, o cirurgião da faca enferrujada. Não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado, então. E na sequência, a primeira parte aqui do comentários e análises da obra. Muito obrigado. Nós vamos iniciar, então, a leitura de excertos, né, ao longo do livro, enfim, com comentários, análises, interpretação, se for o caso, do livro Arigó, o cirurgião da faca enferrujada, do autor John G. Fuller. Nós vamos começar, então, lendo aqui uma boa fração da nota do autor, que é o que aparece logo aqui no começo do livro, porque essa nota do autor, além de enfim, fazer uma apresentação geral da obra, situa também o tema, né, de que trata o livro, situa o fenômeno Arigó, tá certo? Então vamos lá. Nesta história tão estranha e tão incrível, existem fatos indescritíveis, que não podem ser contestados nem alterados até mesmo pelos céticos mais obstinados. É um fato incontestável que Zé Arigó, o, entre aspas, caipira, brasileiro, cirurgião e curandeiro, podia cortar a carne e as vísceras com uma simples faca de cozinha ou canivete não muito limpos, não se processando dor nem hemostase. Sem sutura dos vasos sanguíneos e sem necessidade de pontos. É um fato que podia interromper o fluxo sanguíneo apenas com uma palavra expressa em tom de ordem. É um fato que não ocorreria uma infecção consequente, apesar de não usar nenhuma asepsia. É um fato que ele podia escrever rapidamente algumas das mais sofisticadas receitas da farmacologia moderna, apesar de ter estudado somente até o 3º ano primário e desconhecer por completo o assunto. É um fato que conseguia fazer diagnósticos quase que instantâneos de um modo claro, preciso e comprovado, bem como verificar a pressão arterial de um paciente por meio de um simples olhar. É um fato que tanto os médicos brasileiros como os americanos verificaram as curas de Arigó, tendo filmado em cores todo o seu método de trabalho e as operações. Também é um fato que ele tratou de mais de 300 pacientes por dia, durante aproximadamente 20 anos, sem nunca aceitar pagamento pelos seus serviços. Então isso dá, ao longo de 20 anos, uma média de 300 pacientes por dia, isso dá ao longo de 20 anos mais de 2 milhões de atendimentos. É um fato que entre seus pacientes encontravam-se diretores executivos, estadistas, advogados, cientistas, médicos e aristocratas de vários países, bem como pobres e desamparados. É ainda verdade que o presidente Juscelino Kubitschek, sendo ele mesmo um médico e criador de Brasília, atual capital do Brasil, levou sua filha até Arigó, tendo sido tratamento bem-sucedido. É um fato que Arigó efetuou curas comprovadas em casos de câncer e outras moléstias fatais, tendo sido diagnosticadas incuráveis por médicos afamados e hospitais em alguns dos países mais adiantados do mundo ocidental. Mas nenhum desses fatos, todos eles reunidos e cuidadosamente examinados, contribuem para que sejamos esclarecidos. E é por este motivo que torna-se tão difícil escrever esta história. Em minha mente surge incessantemente esta pergunta: como escrever esta narrativa para que o leitor possa acreditar nela, principalmente quando eu mesmo tive que superar tantas dúvidas até terminar minhas pesquisas no Brasil? Na sequência aqui, pessoal, eu vou ler o trecho aqui, mas já esclareço. Na sequência vem o seguinte: nenhuma interpretação dos acontecimentos aqui contidos deve manifestar-se tomando como ponto de partida o ambiente e a cultura do Brasil. Lendo esse trecho, né, a impressão que nos fica é que o autor queria dizer o contrário, talvez, não? Como assim? Para entender o fenômeno Arigó, eu não tenho que entender a cultura do Brasil, o ambiente, né, em que tudo isso aconteceu? Quando você vai no livro original em inglês, e na introdução já mencionei que comprei também, né, a obra original, o que está dito é justamente o contrário, né? Qualquer entendimento dos eventos must, né, o verbo enfim, em inglês, to must, quer dizer, deve, é obrigatório, must, advir, né, de um entendimento da atmosfera e cultura do próprio Brasil. Né? Então houve um erro de tradução, né,
Possivelmente esse não seja o único ao longo do livro, mas enfim, houve um erro de tradução que é grave, né? Porque a versão traduzida, né? A tradução diz exatamente o contrário daquilo que se diz na obra original, tá certo? Então, se você comprou ou se você comprar o livro em português, né? Nessa parte aí da nota do autor, quando chega nessa parte, nenhuma interpretação dos acontecimentos aqui contidos deve manifestar-se tomando como ponto de partida o ambiente e a cultura do Brasil. No original está ao contrário, né? Qualquer entendimento dos eventos aqui, dos eventos, devem, está no imperativo aí, devem advir, né, de um entendimento da atmosfera e cultura do próprio Brasil. Tá certo? Então tem um erro grave aí na tradução. E aí o autor, na sequência, ele vai falar dessa questão que o Brasil é um país de contrastes, né? Onde você lembrar que o livro foi publicado em 1974, né? Mas isso ainda permanece verdadeiro, quer dizer, enquanto você tem cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, e ele compara aqui com algumas cidades dos Estados Unidos, né? Cidades que são maiores, mais populosas que muitas cidades, né, dos Estados Unidos, internacionalmente conhecidas. Enquanto isso, você tem outras localidades pouco desenvolvidas, né, em que naquela época, por exemplo, simplesmente conseguir fazer uma ligação interurbana era um bicho do outro mundo, né? Então ele vai, enfim, mencionar essa questão que o Brasil é um país de contrastes. O que há de mais importante para ser compreendido nesta história é a acentuada existência da espontaneidade em aceitar os acontecimentos parafísicos como realidades básicas. Esta espontaneidade transpõe as fronteiras sociais e econômicas. Para falar a verdade, chega a parecer que quanto mais sofisticado e culto seja o grupo, maior é a probabilidade de aceitação da filosofia conhecida como kardecismo, iniciada no século XIX com os documentos escritos por Allan Kardec, um professor francês considerado um místico cujo verdadeiro nome era Denis Rivail. O que o autor vai mencionar é que, digamos, no Brasil é muito comum, né, digamos, estar na atmosfera, faz parte da cultura do brasileiro aceitar, digamos, com naturalidade, com espontaneidade, essa realidade parafísica, né? Essa realidade paralela ao mundo físico, essa realidade extrafísica, né? Digamos, acreditar, né, em espíritos, em seres do outro mundo e a possibilidade que eles interajam conosco, etc., é algo natural, digamos assim, que cai naturalmente na cultura do brasileiro. É isso que o autor está explanando aqui, né, ao longo dessa parte. O que já não é verdade, por exemplo, em outros países, né? Certas coisas que na cultura brasileira são tidas e havidas como naturais, como normais, você pode falar e ninguém vai estranhar, né? Em outras culturas você seria tido talvez como, né, enfim, um tolo, na melhor hipótese, na pior hipótese alguém, né, um tanto lunático. Mas enfim, o autor dá só uma derrapada aqui quando ele diz, falando sobre Kardec, né, um professor francês considerado um místico. Bom, não é isso na verdade, né? Kardec não é considerado pelos espíritas um místico, né? Ou enfim, mesmo pelos brasileiros em geral, quem já ouviu falar, quer dizer, não é exatamente um místico, né? Kardec era um homem culto, enfim, discípulo de Pestalozzi, né? Um erudito, um professor, quer dizer, só se convenceu das realidades espíritas quando começou a estudá-las, quer dizer, não era um místico, né? No sentido de, né, um guru, qualquer coisa assim, quer dizer. Mas enfim, um detalhe menor, né? Os kardecistas acreditam simplesmente na realidade racional do mundo espiritual e na comunicação e utilização eficaz do mesmo. Acreditam na reencarnação. Os kardecistas são conhecidos como espíritas intelectuais que não creem nos rituais e paganismo. Costumam reunir-se tranquilamente, em casas particulares, e a maioria professa a doutrina cristã. Entretanto, acreditam que podem usufruir o poder e a sabedoria do mundo espiritual através dos médiums adequadamente treinados para esta finalidade. Enfim, vê-se aqui na tradução em português, né, no livro em português há alguns erros de tradução, aqui e ali, né, alguma palavrinha faltando, quer dizer, a edição não foi assim muito bem cuidada, mas detalhe, faltar uma letra é uma coisa comum, né? Mas houve esse erro de tradução que eu já mencionei, né? Enfim, se você comprou a obra em português, tenha aí certo cuidado, né? Bom, mas o autor então vai explanar, né, sobre todas essas questões. E já pulando aqui mais para o final dessa nota introdutória, falando sobre Arigó. Nenhum outro cirurgião psíquico
assim denominado no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, foi tão comprovado e documentado quanto Arigó. Das Filipinas chegaram vários relatórios a respeito de proezas cirúrgicas operadas por psíquicos incultos e sem treinamento, mas seus trabalhos demonstraram uma constante exibição fraudulenta. Além do mais, a falta de cooperação dos mesmos junto aos pesquisadores médicos tornou sua causa insustentável. Arigó foi o único. Cooperou de todos os modos possíveis com a ciência médica, na esperança de que ele mesmo pudesse descobrir qual o estranho mecanismo que criara seus poderes inexplicáveis. Ele desafia a classificação. Tudo quanto realizou foi intensamente real. Como realizou, permanece um mistério e um desafio para a ciência. Então eles destacam esse ponto que é importante, quer dizer, diferentemente, né, eu chamaria de falsos médiums, né, como esse aqui das Filipinas, que o autor menciona, né, Arigó nunca furtou-se, né, diferentemente desses, né, Arigó sempre foi fiscalizado, digamos, né, teve sua prática examinada de perto por muita gente, especialistas inclusive, médicos, cientistas, etc. Nunca se negou, né, a ser estudado, muito pelo contrário, como o próprio autor aqui lembra, né, a Arigó, inclusive, queria mesmo ser estudado na expectativa de que, inclusive, a ciência fornecesse para ele uma explicação do que, afinal, se passava com ele, porque ele mesmo não sabia. De início, esses fenômenos o assustaram, né? Depois ele os aceitou, digamos assim, naturalmente, depois passou, né, com espontaneidade a realizar as suas práticas, né, curativas, curadoras, entendendo que era uma missão sua, mas, na verdade, compreender, né, no sentido lógico, científico, cognitivo da coisa, ele não compreendia o que acontecia exatamente com ele, né? E, inclusive, então, ele aceitava ser estudado, dada a sua honestidade, a sua hombridade, é claro, dada a realidade do que ele produzia, mas também na expectativa de que a própria ciência fornecesse a ele uma explicação, né, do que, afinal, acontecia com ele. A partir da página 13, o autor vai narrar, né, a viagem que foi feita, né, pelos pesquisadores, Dr. Pularich e outros, do Rio de Janeiro até Congonhas, chegaram lá à noite, ficaram no hotel, etc. Mas pulemos essa parte, vamos passar para a parte em que no outro dia pela manhã, né, eles vão até o local onde Arigó atendia, e é muito interessante porque eles vão dar uma descrição de Arigó, do ambiente em que ele trabalhava, um retrato muito fiel do que era a coisa à época, né? Enfim, algo que evidentemente já não pode mais ser conhecido, visitado, né? Mas que temos aqui uma boa noção. E eles falam também do Jorge Risini, né? Que é paulista, jornalista e produtor de filmes. Salvo engano, Jorge Risini produziu o primeiro filme, né, enfim, sobre Arigó, filmando, né, as práticas de Arigó. O filme chegou a ser exibido nos cinemas. Ainda existe cópia dele até hoje, uma cópia um pouco maltratada e tal, mas, salvo engano, ainda pode ser encontrado, né? E o Jorge Risini, então, teve a própria esposa curada, né, de uma artrite deformante e a filha curada de leucemia. Informa aqui o autor, né, o John Fuller, já na página 17 do livro, né? E então, no outro dia, eles foram até o local onde Arigó atendia, e às 7 da manhã já se encontravam reunidas umas 200 pessoas na fila, né, na porta do local onde Arigó atendia, né? Enfim, as filas começavam a se formar muito cedo, e, por exemplo, às 7 da manhã já tinha cerca de 200 pessoas. Talvez aquela estimativa de 300 atendimentos por dia seja até uma estimativa modesta, né? E aí, então, Arigó chega, né? Sim, eles informam ainda com relação, né, às pessoas que lá estavam esperando atendimento. Muitas pessoas que ali se encontravam eram de outros lugares do Brasil e da América do Sul, né? Então vinham pessoas de outras partes da América do Sul, inclusive, mas enfim, pessoas de várias partes do Brasil, né? Chega então Arigó, né, e eles vão descrever Arigó, né, e mais adiante o que acontecia, né, enfim, a organização das pessoas naquele local, que era um local pequeno para tantas pessoas, enfim, né, nos passa muito uma atmosfera, né, do ambiente e também informações sobre Arigó. Lá dentro, já aí dentro, no caso do local onde Arigó atendia, deram com um homem enérgico, de peito largo, vestindo umas calças e camisas esporte escura, com sapatos enlameados.
Tinha um bigode grosso e preto, uma cabeleira farta e também preta, um rosto bronzeado e olhos vivos e penetrantes. Parecia muito rude e não estava barbeado. Inútil dizer que aquele era Arigó. Ele os cumprimentou animadamente, como se já soubessem de onde vinham e o motivo pelo qual ali se encontravam. Longe de possuir uma aparência mística, ele podia ser definido tanto como um simpático motorista de caminhão ou um chefe político local. Por meio dos intérpretes, ele disse que Belk e Pularish podiam ali permanecer o tempo que quisessem para entrevistar qualquer um dos pacientes e fazerem as perguntas que bem desejassem. Devendo ter apenas 40 anos, Arigó parecia tão robusto, normal e simpático que os americanos sentiram-se um pouco constrangidos. Após o primeiro impacto, encostaram-se pela casa numa só fila. Então nos dá um retrato aqui de Arigó, né? Um homem simples, comum, espontâneo, alegre, sincero, transparente, né? Rude até muitas vezes, um pouco rude na sua simplicidade, né? Enfim, e nos dá uma boa atmosfera do ambiente em que a Arigó atendia. Naquele ambiente, Pularish sentia que havia algo de estranho e irreal, quase como se estivesse assistindo a uma cena de Twilight Zone. Twilight Zone, enfim, um seriado americano, né? Enfim, no Brasil foi chamado de Além da Imaginação, né? Os episódios eram todos diferentes, né? Cada episódio trazia uma história que às vezes puxava um pouco para a ficção científica, às vezes um lado um pouco para o terror, né? Mas enfim, tinha uma atmosfera assim de coisa surreal, etc, né? E no caso, o Dr. Pularish, digamos, naquele ambiente, né? Sentiu-se um pouco assim, digamos, né? Como se estivesse em algo um pouco fora da realidade, um pouco fora dos padrões, né? Digamos assim. E na sequência eles passam a narrar, então isso é muito interessante, aí vai, né, nos passar aquilo que eu mencionei, uma ideia da atmosfera de como era o local, né, em que Arigó atendia. Bom, e vai dizer então como é que Arigó comportava-se, né, que estava ali esperando para ser atendida. Virando-se para a multidão, começou a explicar que não era ele, Arigó, que ali se encontrava, mas sim Jesus que fazia as curas, que sabia da angústia dos paralíticos e o desespero dos enfermos. Ressaltou que cada pessoa tinha sua própria religião e que ele não queria saber qual a que professavam. Todas as religiões são boas, observou ele, não é verdade? Ouviu-se um murmúrio de aprovação. E continuou condenando os amuletos e magias de Quimbanda, uma das seitas de rituais primitivos do Brasil. Aquela crença não representava uma religião e nunca poderia ser considerada como tal. Não importava qual fosse o motivo, mas aquele homem corpulento, de cabelos pretos, era firme e positivo em suas convicções, possuindo um magnetismo impressionante. Logo em seguida, começou a condenar o fumo e o álcool. Não havia nenhuma vacilação em seu desprezo contra essas práticas. Falava asperamente, irritado, revelando uma certa argúcia em seus preconceitos. Dizia que o jogo e a bebida eram a maldição do homem, bem como a mentira e a fraude. Quanto às mulheres, para elas o fumo era um crime abominável. Talvez fosse o suficiente para que um homem escolhesse uma outra. Então, antes de atender as pessoas, Arigó tecia muitas vezes essas considerações, digamos, tentava doutrinar as pessoas, né, com relação a coisas que elas não deveriam fazer, que não eram aceitáveis, né? Enfim, depois então, antes de iniciar o seu atendimento, né? Terminada a oração, havia também uma oração, né? Arigó virou-se rapidamente e dirigiu-se para sua salinha, fechando a porta. Alguns dos presentes mexiam-se constrangidos em seus bancos e outros começaram a conversar em voz baixa. Duas assistentes jovens e mulatas puseram-se a andar pela sala, formando as filas ao longo das paredes, de frente para o compartimento onde Arigó começaria suas consultas. Então havia essa preleção, digamos assim, de Arigó, né? Doutrinando as pessoas, havia uma oração e depois então ele ia para a sala onde ele atendia. Após alguns momentos ele tornou a voltar muito animado. O autor no caso se refere a Arigó. Parecia uma pessoa completamente diferente, mantinha a cabeça alta, quase arrogante.
Antes de entrar para sua salinha, tinha os olhos muito ardentes e penetrantes, mas agora, embora o olhar continuasse intenso, tinha algo de distante, como se estivesse fora de foco. Bom, infere-se aqui, né, que Arigó já havia incorporado, né, enfim, o Dr. Fritz, né, e o autor, né, mesmo alguém não afeito, digamos, né, essas questões espíritas, pôde notar, né, na postura de Arigó e mesmo no seu olhar, uma diferença, né, que se podia realmente perceber. Seus olhos brilhavam na luz pálida da sala. Começou a falar num tom ríspido, tal qual um oficial prussiano. Os intérpretes notaram que seu acento tornara-se visivelmente germânico, áspero e gutural. Arigó apontou para um outro cartaz na parede onde lia-se: qualquer um que tenha ingerido bebidas alcoólicas não será tratado hoje. Volte amanhã sem ter bebido nada. Né? Então a transformação de Arigó, no que diz respeito inclusive, né, a sua forma de se expressar, que se tornou mais arrogante, mais veemente, né, comparado aqui a um oficial prussiano, né, sotaque alemão, sotaque germânico que ele passou a exibir, né, e havia também na parede, né, do local onde Arigó atendia vários cartazes, né, escritos à mão e tal. E um desses dizia justamente que quem houvesse bebido não seria atendido. Quer dizer, havia realmente um rigor, né, no que diz respeito à observância de certos aspectos morais, digamos assim, por parte daqueles que seriam atendidos. Referindo-se ainda a Arigó. E com certa autoridade, dirigiu-se a Pularis e Belk, ordenando-lhes: venham. E conduziu-os a uma sala que estava agora com a porta escancarada. As assistentes providenciaram para que as filas se movimentassem e as pessoas entrassem para aquele compartimento, no qual os primeiros 12 pacientes tomaram suas posições. Arigó ordenou sumariamente que os 2 americanos ficassem em pé ao lado da mesa. Aqui não há nada para ser escondido, disse ele, e fico muito satisfeito ao tê-los aqui como observadores. Garanto-lhes que tudo quanto aqui faço é perfeitamente idôneo e que as pessoas que estão doentes ficam curadas. Falou isto com a convicção de um general alemão, quase que em desacordo com a sua primitiva atitude rústica. Então perceba-se que, mais uma vez, né, as alterações aí de fala, de postura, etc. de Arigó são percebidas, né, foram percebidas pelos autores. De repente, e muito sem cerimônia, pegou bruscamente o primeiro homem que se encontrava na fila, um senhor idoso, bem vestido, com um terno cinza impecável, e agarrando-o firmemente pelo ombro, segurou-o contra a parede, bem por baixo de um cartaz onde estava escrito: pense em Jesus. Pularis, que estava ao lado do homem, ficou espantado imaginando o que se seguiria. Logo após, e sem pronunciar uma palavra, Arigó pegou uma faquinha medindo cerca de 4 polegadas, com o cabo de madeira e a lâmina de aço inoxidável, enterrando-a completamente no olho esquerdo do paciente, por baixo da pálpebra e mergulhando-a profundamente na órbita. Então, dá-se aqui, né, um bom retrato, né, de como Arigó atendia, de como ele iniciou, por exemplo, o atendimento desse paciente, né, utilizando uma faca que ele enterrava por baixo ali da pálpebra do mesmo. Né? Como podemos ver em muitas fotos, né, que são encontradas na literatura, enfim, algumas nós temos apresentado aqui ao longo desse vídeo. E apresentaremos outras e tal, ao longo dos próximos vídeos. Mas enfim, fiquemos por aqui, por hoje. Né? Como disse, não se trata aqui de um audiobook, né? Enfim, são excertos do livro, né? Vamos saltar, né? Apresentando em ordem cronológica, né, conforme aparece no livro, determinadas passagens que dão um bom exemplo da obra. Mas, como já disse, essa é uma obra muito importante, porque é escrita por pessoas que vieram de outro país, de outra cultura, com outra mentalidade. Pessoas que veio o Dr. Pularis e outros mais, uma equipe científica realmente para estudar cientificamente o fenômeno Arigó, né, com o rigor da ciência, com o olhar da imparcialidade, e com o olhar de pessoas que vieram de outra cultura, de outro mundo, de outro universo cultural. Né? E essa é uma das poucas obras, se não for propriamente a única, né? Mas é uma das poucas obras, pelo menos, em que o fenômeno Arigó é estudado de maneira imparcial e é estudado do ponto de vista científico, o que a ciência pode dizer. Né? O que o olhar de homens treinados na pesquisa científica pode dizer com relação ao fenômeno Arigó. Né? E o que a pesquisa científica, né, dentro do que ela
oferecia à época, em termos de equipamentos, técnicas, etc., podia dizer. Esse é um livro único nesse sentido. Né? Você tem biografias de Arigó tratando das curas, né? Focando o aspecto da espiritualidade, etc. Mas uma obra, né? Enfocando o tema do ponto de vista da análise, da pesquisa científica, realmente como essa, você tem, vou dizer poucas, porque enfim, mas essa é realmente uma obra única. Infelizmente, não foi, ao que me conste, reeditada. Essa edição de 1974, como disse, na tradução existem alguns erros aí que só podem ser vistos utilizando-se a edição original em inglês. Tá certo? Muito obrigado, então. Até a continuação. Até o próximo vídeo tratando desse livro.